Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do Cadigo novo de glomerulopatias, que saiu agora tem poucas semanas. Depois de 10 anos, o Cadigo atualizou tudo que saiu de trials randomizados e também não randomizados, né, de trabalhos novos com glomerulopatias. E como são 10 anos de diferença, né, entre uma versão e a outra, é lógico que tem muita coisa diferente, muita novidade. Né? Nesses anos, a gente teve muitos trabalhos de grande impacto nas glomerulopatias e fala-se que a gente está vivendo na era de ouro das glomerulopatias, né? E esses próximos anos ainda mais. Então, só para antecipar que eu não vou conseguir falar de tudo, é claro. Então, eu resolvi pegar 5 temas que me chamaram mais atenção no sentido de novidades que o Cadigo trouxe para as nossas condutas do dia a dia, que eu achei mais importantes, tá? Começando então, a primeira grande novidade que eu achei que ele enfatiza bastante em várias doenças, que eu achei interessantíssimo e muito importante em relação à conduta dos nossos tratamentos, dos nossos pacientes, é a minimização da corticoterapia, ou uma tendência a se fazer doses menores de corticoide. A gente consegue avaliar esse perfil diferente do Cadigo em várias doenças, em vários capítulos. Por exemplo, na nefrite lúpica, ele coloca 3 esquemas possíveis de corticoide, quando o paciente responde muito bem um esquema com dose reduzida, com 0,6 mg por quilo. Ele coloca opções de fazer pulsoterapia de 250 a 500. No texto ele coloca até 1.000, mas na tabela ele coloca 250 a 500 de 1 a 3 dias, o que faz total sentido. A gente individualizar a pulsoterapia de acordo com as manifestações clínicas. Um paciente que tem uma classe 4 com função renal normal, uma paciente diabética, obesa, que tem mais risco do corticoide, talvez não precise da mesma dose que uma paciente jovem que chega com creatinina de 5, que era 0,5, com crescentes, com anemia hemolítica grave, com pericardite. Então, finalmente, graças a Deus, existe agora uma individualização maior. Na vasculite, ele coloca também, seguindo o esquema do Pexivase, que foi um estudo com plasmafetos, que também fez um braço com redução de corticoide, ele também coloca um desmame de corticoide muito mais rápido. Ele coloca já na segunda semana de tratamento para iniciar já o desmame, quando antigamente demorava-se demorava-se 4 semanas, né? A partir da 4ª semana que a gente começava o desmame. Então, em várias doenças a gente consegue ver isso. Na IgA ele coloca na hora de colocar o fluxograma para decidir sobre tratamento com corticoide, pesar bastante riscos de complicações como diabetes, obesidade, enfim, em várias partes do texto ele coloca minimização de corticoide. Então, interessantíssimo, sou super de acordo, é algo que a gente já vem fazendo na prática há algum tempo, né? O Cadigo, ele, no final das contas, ele acaba por juntar todas as novidades que saíram no decorrer desses anos, né? Então, tem muita coisa que a gente já faz, já sabia, mas ele compila e facilita bastante, principalmente para quem está no início da carreira ou quem não convive com glomerulopatias o tempo inteiro. Segunda grande novidade é que ele deu super ênfase, mais ênfase em várias doenças também aos biológicos, né? Algo que a gente já vem vendo com o rituximab, né? Antigamente só na vasculite, mas hoje em dia já tem trabalhos com grande impacto para membranosa, né? O Mentor principalmente. E para GESF, a gente tem também trabalhos de não tão grande impacto em adultos, mas em criança tem um trabalho também grande, que está randomizado com rituximab, como opções terapêuticas mais plausíveis, né? Claro que não é acessível em todos os lugares, mas parece ser mais seguro e muitas vezes tão eficiente quanto. Então, só para vocês terem uma ideia, na membranosa, ele hoje em dia, se o paciente tem uma resposta que ele considera não uma resposta parcial, mas é um paciente com risco moderado de evolução de doença mais grave, ele já coloca apenas o rituximab e a inibidor de calcineuridina como opções. Ele não coloca mais ciclofosfamida nessa população como opção, devido aos efeitos colaterais. Eu só colocaria a ciclofosfamida como opção, o Ponticelli, num paciente com um risco alto ou um risco muito alto. Então, ele já inicia mais precocemente a indicação do rituximab na membranosa, algo que o Cadigo anterior nem citava, porque não tinha trabalhos com membranosa e rituximab. Para vasculite, ele mantém o rituximab como opção, como já era, mas ele coloca um pouco mais bem distribuído quem que eu vou escolher
o Ritux ou quem que eu vou escolher a ciclofosfamida, como eu coloquei na questão. Então, hoje em dia, a gente já sabe que o paciente que tem antiproteinase 3 positivo, o paciente que tem um padrão mais recidivante, não um padrão de progressão, de ter um episódio e continuar progredindo continuamente, não aquele de remissão e recidiva. Esse padrão de remissão e recidiva, ele tem uma resposta aparentemente melhor com o rituximab do que com a ciclofosfamida. Então, pacientes com antiproteinase 3, pacientes com esse padrão de recidiva remissão, pacientes mais jovens, onde a ciclofosfamida pode ter, no decorrer dos anos, um efeito colateral maior, uma chance de neoplasia, infertilidade. Imagina, os pacientes já têm 60, 70 anos, não vai dar tempo da ciclofosfamida ter efeitos colaterais como esses. Então, ele prioriza também o rituximab. E a ciclofosfamida seria priorizada em situações onde eu não tenho uma eficiência, onde eu não tenho uma acessibilidade do rituximab, e também se eu tiver um paciente com creatina maior do que 4, já que essa população já com uma creatina muito alta não foi estudada no grupo com rituximab, nos estudos com rituximab, tá? Então, biológicos ganharam muita influência, digamos assim, nas glomerulopatias. O belimumab aparece como uma opção, principalmente em quem eu quero reduzir dose de corticoide no paciente com nefrite lúpica, enfim. Então, segundo ponto, biológicos. Terceiro ponto, a membranosa como um todo, né? O tratamento da glomerulopatia membranosa, a classificação de risco da glomerulopatia membranosa, o uso do anti-PLA2R, que a gente não conhecia 10 anos atrás de forma mais importante, ou de forma clínica, né? Então, o capítulo de membranosa é completamente diferente, vale, obviamente, a leitura dele por inteiro, mas o que eu gostaria de chamar a atenção realmente é para o anti-PLA2R, né, que é, hoje em dia, uma forma de a gente dar um diagnóstico do tipo de glomerulopatia por um exame de sangue, sem precisar fazer biópsia renal. Até se sugere que em alguns pacientes a gente não faça a biópsia, se tiver função renal normal, não tiver nenhuma causa que indique um pior prognóstico, um paciente que evolui bem com o tratamento, talvez basta fazer o anti-PLA2R sérico. Ele pode ser utilizado, então, para dar diagnóstico de membranosa sem biópsia. Ele pode ser utilizado para avaliar risco do paciente. A classificação de risco na membranosa inclui, hoje em dia, o nível sérico do anti-PLA2R. Quanto maior, maior o risco dele evoluir sem resposta ao tratamento, maior o risco dele ter uma progressão para síndrome nefrótica, para piora de função no decorrer dos meses a anos, né, de não ter uma remissão espontânea. O anti-PLA2R pode ser utilizado como resposta ao tratamento. O paciente que tinha um nível sérico alto e cai esse nível sérico negativo, ele tem uma melhor resposta. Um paciente que tem um nível sérico que zerou e volta a positivar, ele prediz também recidiva de doença. E no transplante, quando está alto pré-transplante, ele indica uma maior chance de recidiva pré-transplante, o que indicaria talvez uma biópsia mais precoce, uma monitorização mais de perto da proteinúria. Assim como o paciente que estava negativo e volta a positivar no pós-transplante também indica recidiva. Então o anti-PLA2R ganhou muito destaque também, que é realmente fenomenal. E tem no Brasil, tá, gente? Assim, é claro que não é todo serviço que faz, mas a gente consegue hoje em dia trabalhar com essas possibilidades também, tá? A membranosa, ele dividiu também o risco da doença em tanto de não ter remissão, de ter uma evolução mais grave, com síndrome nefrótica, com piora de função, em vários parâmetros. Antigamente se dividia também, né? A gente não trata todo mundo com membranosa porque é uma doença que muitas vezes é indolente. Ela muitas vezes demora muito para ter perda de função, então dá tempo a gente observar com calma, fazer a nefroproteção, IECA-BRA, espera 3, 6 meses, ver qual é a resposta com IECA-BRA, 30% tem remissão espontânea, então ele é um pouco mais, era já um pouco cauteloso, mas agora ele é ainda mais cauteloso. Antigamente, com proteinúria acima de 4, se não tivesse tido uma resposta com mais de 50% de queda da proteinúria, a gente já indicava imunossupressão, inclusive com ciclofosfamida. Hoje ele dividiu em 4 grupos, vou colocar aqui para vocês, mas só para vocês lembrarem que hoje importa tanto o valor da proteinúria, a gente colocou 8, ele colocou 8, a gente nada, não coloquei nada, mas ele colocou 8 como um valor que sugere maior gravidade, principalmente se for depois dos 6 meses do inibidor de ECA ou do BRA e sem uma queda maior que 50%. Ele coloca que se tiver queda maior do que 50% para a gente esperar, olha que legal. Além disso, ele colocou o nível do PLA2R, ele colocou beta-2-microglobulina, que na prática a gente não usa, na verdade, para avaliar prognóstico, nível de seletividade, que no final das contas é mais para ver o quanto que é de albumina, que a gente está perdendo de proteinúria. São outras formas de a gente ter certeza se o paciente, ter mais dados para ver se o paciente vai evoluir de forma mais grave ou não. Então, bem legal a forma como ele distribui e de acordo com o risco, muda também o meu tratamento.
Então, membranosa é uma super novidade desse cadigo. Quarta novidade que eu resolvi trazer é em relação à GESF. A gente sabe que a GESF é um padrão anatomopatológico. Ele já colocava isso no cadigo anterior, mas agora ele deixou bem claro que para a gente ter aquela GESF primária, GESF idiopática, que é a GESF que a gente acredita ser autoimune, que tem benefício de imunossuprimir, é necessário ter síndrome nefrótica. E a síndrome nefrótica, ele também deixou bem claro, não precisa ter edema, basta ter a albumina menor do que 3, aqui no Brasil a gente considera normalmente 3,5, por diferença do ensaio, e uma proteinúria maior do que 3,5 em 24 horas. Então, se não tiver síndrome nefrótica, eu não posso chamar de GESF idiopática ou GESF autoimune, não posso chamar de GESF primária, que é toda a mesma coisa, e não devo dar imunossupressor, tá? Então, isso foi uma mudança que ele trouxe. Ele coloca mais detalhadamente a classificação, então tem a GESF primária, tem a GESF secundária, que pode ser adaptativa ou pode ser por outras causas como viral, como drogas. Traz a GESF familiar, que pode ser genética, que pode ser familiar, pode ser uma mutação de novo, né? Um episódio esporádico, né? Que eles chamam, uma mutação esporádica. E pode ser de causa desconhecida, que é quando eu não consigo definir uma causa e não tem síndrome nefrótica, tá? A quinta novidade é a IgA. Ela, infelizmente, não trouxe o Cadigo não trouxe um tratamento super revolucionário, né? Que seria algo que a gente espera muito, já tem alguns anos, né? Mas, obviamente, não tinha como ele trazer algo que não foi publicado, então ninguém esperava que viesse nesse Cadigo. Mas ele coloca algumas novidades. Uma delas é um score de prognóstico, né? Que é a IgA Tool de prognóstico em 5 anos. Você coloca lá as características do paciente e ele te diz a chance do paciente perder mais de 50% de função em 5 anos. Ainda não foi usado esse score para poder determinar tratamento ou resposta a tratamento, mas provavelmente no futuro a gente vai conseguir usar esse score para poder também determinar o tratamento. Hoje em dia é mais para a gente ter uma ideia de quão grave é o nosso paciente e individualmente decidir quem que a gente vai resolver dar uma imunossupressão mais intensa ou não, ou nenhuma, né? Só nefroproteção. Ele não colocou sobre inibidor de SLT2, pelo menos pelo que eu vi rapidamente, por conta da análise que teve, provavelmente ter sido liberada pós a publicação, ou pelo menos pós início do print, digamos assim, né, do Cadigo. Mas ele já colocou sobre a hidroxicloroquina, que é um estudo já deve ter uns 2, 3 anos. Ele enfatiza bem que foi um estudo só com população chinesa, então não dá pra gente atribuir para todos as raças, digamos assim, o gênero, as raças mesmo, né? Gênero é outra coisa, gênero é sexo masculino e feminino, então todas as etnias é a palavra que eu queria, isso. Mas colocou para chinês, mas é algo que na prática a gente já vem utilizando com alguma resposta. Claro que eu não posso falar assim, na minha experiência funciona, então pode utilizar, mas é uma medicação que a gente sabe que tem um bom perfil de segurança, a gente já usa para todos os pacientes com lúpus, então o nefro tem muita mão de hidroxicloroquina, e agora tem essa possibilidade também na IgA, né? Vamos ter que esperar mais estudos em outras populações também para poder usar de forma mais de forma mais difusa para todo mundo, mas sem dúvida não deixa de ser uma possibilidade a mais que pra gente, para uma doença como essa, não deixa de ser algo muito importante, tá? Ficou um pouco longo o vídeo, gente, mas é muita coisa mesmo. Eu vou tentar nas próximas semanas fazer alguns posts sobre algumas particularidades desse Cadigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá?